Boa tarde. Desculpem ter chegado um pouco tarde e me desculpo antecipadamente que vou precisar sair antes do painel encerrar quando fui convidado e agradeço em nome da Guiomar a todos os organizadores. Eu expliquei que vir hoje era um pouco complicado. Hoje, em algumas horas, começa Shabbat e temos muitos preparativos na sinagoga para poder começar nosso dia sagrado. Me pareceu realmente importante estar aqui, mas peço desculpas pelo tempo limitado. Me resulta significativo sempre, quando tenho possibilidades de me encontrar com homens e mulheres que professam a minha fé ou não professam a minha fé, e nos encontramos em jornadas de reflexão. Eu entendo que todos os que estamos aqui poderíamos agora estar em muitos outros lugares e cada fez uma escolha para estar aqui presente. E essa escolha seguramente tem a ver com valores como a paz, a justiça e a liberdade religiosa que hoje nos congregam nesse seminário interreligioso, nessa jornada de reflexão. E desde meu lugar, como rabino e formador de opinião, me resulta muito significativo esses espaços e me preocupar para instalar a religião desde uma perspectiva que não seja fanática, de abrir os olhos não apenas a quem pensa como eu, também a quem não pensa como eu, mas que todos possamos viver a nossa fé desde um lugar em que o radicalismo não tenha lugar. E nem sempre é fácil. Quando vivemos a vida convictos de que nós possuímos a verdade de Deus, muitas vezes essa verdade, a minha, acaba excluindo outras. Isso é um problema. E é por isso que, em nome de Deus, ao longo da história, se fizeram tantas coisas que, em definitiva, acabaram profanando a presença divina em nosso mundo. Portanto, partindo desde essa perspectiva, o que nós estamos fazendo, além de nos reunir para aprender juntos, precisamos também desaprender o que ao longo dos séculos nos foi sendo instalado. Desde esse lugar eu quero falar hoje. E eu selecionei algumas histórias da sabedoria judaica, algumas da Bíblia, outras de livros posteriores, o Talmud, livro da sabedoria rabínica. Vou compartilhar algumas com vocês e espero que possam resultar significativas. Em todos esses relatos e da forma em que o judaísmo é constituído, eu encontro um comum denominador e é o encontro de Deus com o ser humano, muitas vezes como parceiros, e às vezes existe alguma, eu chamo, tensão criativa entre a justiça divina e a justiça humana, e a pergunta dos textos de qual prevalece. Vou começar com uma história conhecida por todos. Quando Caim mata a Abel, Deus se apresenta e lhe pergunta a Caim: cadê teu irmão? E a resposta de Caim a Deus, vocês sabem, é uma pergunta provocativa. A resposta é, em hebraico, Ashomer ahi anochi, por acaso sou eu o guardião de meu irmão? Então, a resposta de Caim é sumamente interessante, porque está colocando a Deus no lugar de juiz, no lugar de guardião. A resposta de Caim é: Deus, você não tem que me perguntar, é você o guardião, portanto, você é o responsável. O que está fazendo Caim é botar o corpo fora e dizer:
em definitiva e em última instância, o que está acontecendo é sua responsabilidade. Você, como guardião, você deveria ter cuidado dele. Bom, essa atitude de Caim é a atitude de tantos de nós que nos momentos em que somos confrontados para assumir responsabilidade, escolhemos culpar a outro. Muitas vezes nos resulta tão difícil assumir a responsabilidade dos nossos atos e sempre acabamos procurando desculpas para tentar sair limpos dessas situações na qual nós somos partícipes necessários. Quando Deus continua procurando no ser humano um parceiro para construir esse mundo, e evidentemente Caim não era o melhor dos parceiros, tem um relato posterior interessante com Noé. Noé foi muito obediente, né? Deus se arrepende da criação que ele criou. De acordo à tradição judaica, 10 gerações passaram de Adão, o primeiro homem, a Noé, ao dilúvio, à destruição do mundo. E quando Deus manda destruir a toda a humanidade, apenas um casal de animais, e Noé com sua família, ele se salva. Quando Noé recebe essa missão, ele diz, beleza, não tem problema, e ele vai e faz. É um modelo de obediência que para muitos na religião é o modelo ideal, obedecer, não questionar. Eu acredito que é um modelo também problemático, porque, em definitiva, uma obediência cega à voz divina também é perigoso. Muitos podem estar ouvindo a voz de Deus ou acreditando que estão ouvindo a voz de Deus e, em nome dessa voz, fazer qualquer coisa, legitimados, é Deus que está falando. Isso que eu chamo radicalismo. Então, o relato do dilúvio, embora cumpre literalmente com o pedido divino, eu entendo que também não é suficiente. Porque, embora muito obediente, a decisão de vida de me salvar, sem importar o destino dos outros, de novo, desde meu ponto de vista pessoal, não me parece o melhor modelo para construirmos uma sociedade. O que eu quero dizer é que, respeitando o lugar de Noé na história da minha religião, não é meu herói predilecto, por assim dizer. E quando estou dizendo isso, de fato, os rabinos, historicamente, na literatura rabínica se criaram muitos textos, alguns reivindicando a Noé e muitos outros dizendo, ok, na geração dele, que era todo mundo tão corrupto que merecia morrer, Noé é um justo, mas é um justo apenas nesse contexto ruim. Em um contexto de outros grandes justos da história, por exemplo, Abraão, Noé nem teria sido considerado. Outros dizem pelo contrário, em um contexto tão pecaminoso, de tanta corrupção, ele conseguir ser um justo, realmente tem muito mérito. Então, os rabinos de fato discutem essa figura de Noé. Mas Deus continua procurando um parceiro no ser humano, e quando se encontra com Abraão, acontece o relato conhecido pela maioria, quando Deus solicita a Abraão que vá a profetizar e anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, um pedido similar, menor, acotado ao pedido de Noé. Vou destruir a humanidade, nesse caso, vou destruir essas duas cidades. A gente sabe como
eram cidades de homens altamente transgressores. E de qualquer forma, Abraão não aceita essa ordem divina, a confronta com as seguintes palavras: por acaso o juiz de toda a terra, lo ya'aseh mishpat, não vai julgar com justiça? E aí começa o diálogo. Se por acaso existem 50 justos nessas cidades, eles merecem morrer pelo pecado dos outros? E Deus responde: ok, se tem 50 homens justos, as cidades não vão ser destruídas. E se tiver 40, os 40 vão morrer? Ok, Abraão, se tem 40 também não. E se tem 30? E se tem 25? E se tem 20? E se tem 10? E nesse momento Deus diz: ok, Abraão, se tem 10 também não, e Deus vai embora, senão Abraão ia continuar diminuindo esse número. E daí que na tradição judaica, para determinados rezas, se precisa um grupo de 10 para poder rezar, em nome daqueles 10 justos, da discussão de Abraão com Deus. Esse relato nos transmite um Abraão que entende que tem direito a se levantar, inclusive perante Deus, porque ele interpreta que o pedido de Deus vai em contra de outra ordem divina, que é a ética, que é a moral e que é a justiça. E de alguma forma, o que Abraão está tentando nos transmitir desde as páginas do texto bíblico a nós hoje é que a normativa religiosa, a lei, o ritual está muito bem, mas que não pode suspender a ética, que não pode suspender a moral. E que se vocês acham que a normativa de sua própria religião está indo contra a ética, evidentemente temos um conflito de interesses. E eu entendo que Abraão está dizendo: a ética deve prevalecer, a justiça deve prevalecer. Abraão se levanta e discute com Deus. O que eu estou tentando dizer é que Abraão tinha todo para olhar para outro lado. Abraão tinha todo para ser indiferente. Não se conheciam com Deus há tanto tempo, quer dizer, o relato bíblico do capítulo 12 do Gênesis, em que Abraão começa seu caminho seguindo a voz de Deus, não tinha sido muito tempo antes do que esse episódio. Abraão tinha todo para dizer: ok, Deus está mandando, eu vou e faço. Modelo de Noé, obediência. Mas Abraão escolhe não ser indiferente. E de fato essa é uma das principais normativas que o judaísmo nos transmite. Não ser indiferente, nunca. Mesmo quando nos resulta desconfortável. Um pequeno exemplo. O Talmud, esse livro de discussões rabínicas, se faz uma pergunta muito simples. Uma pessoa perde um animal. Não? Está caminhando, perde o animal. Tem outro que encontra ele e não sabe de quem é. O animal não tem o nome escrito de quem é seu dono. Seria muito fácil. Vou caminhando pelo deserto, vou caminhando pelas ruas da minha cidade, me encontro um animal, olho para outro lado e continuo meu caminho. E a mitzvah, o preceito religioso do judaísmo, é não. Você não pode se desatender. Você não pode olhar para outro lado. Você precisa parar tudo o que está fazendo e tomar conta desse animal. Tomar conta desse animal não era fácil. Você tinha que levar ele, tinha que se ocupar de alimentar, que além de custar muito dinheiro, era muito trabalho. Um camelo no deserto, sabem a quantidade de litros de água que precisava beber para saciar sua sede? E não é que abria a torneira e pegava. Tinha que ir, pegar do poço água, dar de beber. Quer dizer, era um trabalho insano. E depois sair a procurar o dono, até que encontrava. Todo isso significava não me desatender do que está acontecendo, de uma coisa tão simples como um animal perdido no meio da rua.
o preceitos religiosos não serem indiferentes. Nunca. E dessa forma se construi uma sociedade na qual você se sabe responsável pelo seu irmão. Você não vai olhar a Deus e vai dizer: você, Deus, é o culpado do que está acontecendo. A resposta de Caim. Construir uma sociedade na qual cada se sabe responsável pelo seu próximo. Dentro dessa lógica de narrativas judaicas, quanto tempo eu tenho? Não estou controlando. Alguém sabe? 5 minutos. Ok. Vou ver se eu tenho tempo de contar 2 relatos mais. Um relato muito característico também no Talmud, nesse livro de discussões rabínicas. Tem um rabino que sempre discordava com os outros rabinos. Bom, no judaísmo discutir faz parte do DNA judaico, vamos dizer. Esse assunto de ser provocativo, de questionar, de discutir, está muito presente. E estavam discutindo um assunto muito pontual, não é tão importante o assunto, era se o forno que estavam utilizando estava apto ou não, era kasher ou não. Kasher é uma terminologia judaica para denominar coisas aptas. E esse rabino, chamado Rabbi Eliezer, dizia uma coisa e todos os outros rabinos diziam o contrário. Então Rabbi Eliezer se levanta e diz: se esse forno, se a lei, de aquele forno, mas não importa, se a lei é como estou dizendo, que agora o demonstra aquela árvore. E conta o relato que essa árvore se levantou e voou 25 metros. E os outros rabinos dizem: ok, entendimos, mas em assuntos de lei não aceitamos a prova de uma árvore voando. E então, Rabbi Eliezer diz: se a lei é como estou dizendo, que o demonstre aquele riacho. Então as águas que estavam fluindo em um sentido param e começam a fluir no sentido contrário. E os rabinos respondem: em assuntos de lei, de alajá, de lei judaica, não se aceitam a comprovação de um riacho. E então, Rabbi Eliezer, já ficando com menos paciência, diz: se a lei é como estou dizendo, que o demonstrem as paredes dessa casa de estudo. E conta o relato que as paredes começam a tremer, como que o prédio ia cair. Se levanta outro grande sábio, Rabbi Yoshua, que sempre discutia com Rabbi Eliezer, se levanta e olhando para as paredes diz: o que vocês estão fazendo? Falando às paredes, tomando parte numa discussão entre rabinos. Então as paredes param de tremer por respeito a Rabbi Yoshua, mas também não voltam à posição original por respeito a Rabbi Eliezer, e dizem que o prédio ficou assim inclinado. E então, já Rabbi Eliezer, sem paciência nenhuma, diz: se a lei é como estou dizendo, que o demonstre a voz de Deus. E diz o relato do Talmud que nesse momento se abrem os céus e que aparece a voz de Deus que diz: deixem em paz a Rabbi Eliezer, a lei é como ele diz em todos os casos. E os rabinos se levantam e le dizem a Deus, le respondem a Deus: Deus, você nos ensinou, e citam um verso do livro do Êxodo, que precisamos seguir a maioria. Rabbi Eliezer é com você, Deus, vocês são 2, nós somos maioria. E nesse momento, Deus sorri e diz: me venceram, meus filhos me venceram, e vai embora. O que esse relato tenta nos dizer é que a dinâmica da religião, a dinâmica social, é construída, em primeiro lugar, a partir do nosso olhar, da nossa percepção, da nossa sensibilidade, da nossa interpretação. O que eles estão tentando dizer é que a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus escrita em um livro sagrado, tem o valor de ser interpretada na vida nossa de todos os dias.
Se uma palavra registrada em uma Bíblia que ninguém escuta, que ninguém vivencia, é uma palavra que está morta. E se pelo contrário, essa palavra divina é uma palavra que é estudada, que também é confrontada, que é debatida e que é reinterpretada a cada geração, porque os desafios de cada geração são diferentes, se essa palavra é reatualizada, então essa é uma palavra viva. O judaísmo tenta sempre se reatualizar, reinterpretar sua lei para estar ao serviço das pessoas e não construir uma fé com pessoas apenas ao serviço da lei. Se o judaísmo fosse apenas assunto de santificar o passado, seria como um museu, um lugar muito bacana, muito interessante, muito legal, que como máximo visitamos uma vez por ano, ou uma vez na vida. E o desafio da religião é estar presente no dia a dia, e isso acontece quando essa palavra é reatualizada. E essa história que eu acabei de contar está falando sobre isso. Sobre não apenas a ousadia, mas fundamentalmente de assumir a responsabilidade de saber que a implementação dessa palavra e dessa lei está em nossas mãos. Que não adianta olhar para outro lado, que não podemos viver a vida sempre culpando a mais alguém e que vivenciar a fé, a liberdade religiosa em um convívio de justiça e de paz significa entender que nossos espaços sagrados é quando nós dialogamos e no encontro com o divino sentimos que escutamos, mas que também temos uma voz. E dessa forma vivemos uma vida não de monólogos, mas de diálogos que nos enriquecem, nos permitem superar as adversidades da nossa sociedade e continuar sonhando esse mundo que queremos e ainda nos devemos. Obrigado.